Olá, pessoal! Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje eu vou trazer para vocês o tema de aspiração das vias aéreas. Iniciando com as vias aéreas superiores, é um procedimento que objetiva a retirada de secreção do trato respiratório que não consegue ser expelidas pelo paciente ou em clientes entubados. É indicado na presença de secreções visíveis em vias aéreas, presença de ruídos, roncos na ausculta pulmonar, queda na saturação de oxigênio, desconforto ou esforço respiratório. Pessoal, então é simples. A aspiração é você utilizar um vácuo para retirar secreções que não podem ser expelidas pelo paciente. Quando você conseguir visualizar essas secreções, às vezes o paciente entubado, você consegue ver a secreção subindo pelo tubo e o paciente precisa expectorar porque excesso de secreção dificulta a entrada de ar. Se na ausculta pulmonar a gente coloca lá o estetoscópio no pulmão e escuta sons não normais, certo? Como ruídos e roncos, que são causados por excesso de secreção. Queda na saturação de oxigênio, quando a quantidade de oxigênio no sangue, que a gente visualiza pelo oxímetro de pulso, ou naquele monitor multiparamétrico que nós vimos na UTI, seja abaixo de 95% e esteja caindo. Né? Significa que uma quantidade de oxigênio está entrando menos na via respiratória. E desconforto ou esforço respiratório. O paciente ele usa certos músculos para respirar. Mas quando você vê que ele está com batimento de asas do nariz, o nariz ele tem a narina, ele tem essas asas, que quando o paciente está com esforço respiratório, você vê elas abrindo e fechando bruscamente. Você vê o tórax do paciente subindo com a força muito maior e você visualiza musculaturas acessórias sendo utilizadas. Nesse caso, o paciente está se esforçando para entrar o ar, que pode ser por excesso de secreção. Contraindicações para aspiração: obstruções ou lesões nasais, edema de glote, laringoespasmo, traumatismo craniofacial e infecções respiratórias altas. A obstrução ou lesão seria uma incapacidade de progredir com a sonda para aspiração. Edema de glote. A glote é uma estrutura de defesa que se posiciona no começo das vias respiratórias inferiores. E elas podem inchar, que é o edema, em caso de alergias extremas, certo? Que nós chamamos de anafilaxia, quando o paciente tem uma crise alérgica muito intensa e acaba que a glote incha, fica edemaciada, dificultando a passagem de ar. Laringoespasmo. O paciente está com espasmos na laringe. Esses espasmos eles ficam contraindo e podem dificultar a passagem da sonda. Traumatismo craniofacial, a sonda ela pode perpassar outras estruturas devido ao trauma, não acompanhando o trato respiratório. E infecções respiratórias altas, onde você vai ter uma infecção respiratória, certo? E aspirar, possa ser que você locomova essas partículas, esses agentes microbianos, para outras estruturas mais inferiores. Complicações da aspiração: vômitos, traumatismo, laringoespasmo, edema de glote e broncoespasmo, porque a sonda é um corpo estranho e pode causar justamente um estímulo nessas estruturas, provocando espasmos da musculatura ou edema. Infecções nosocomiais, que são infecções hospitalares, certo? É um sinônimo, por contaminação da sonda utilizada.
hipóxia, hipoxemia, porque você vai estar aspirando, retirando o ar, né? E essa queda de oxigênio na via respiratória vai diminuir a quantidade de oxigênio que vai circular no sistema cardiovascular, levando a arritmias e uma hipotensão arterial. Estímulos vagais. O nervo vago é um nervo que sai lá do nosso cérebro e desce inervando todas as vísceras, pulmão, coração, intestino, estômago. Então, quando a sonda ela entra no nosso organismo, certo? Ela causa estímulo vagal. E esse estímulo ele pode alterar condições cardíacas, causando arritmias ou hipotensão, e estimular também o vômito. É considerado esses estímulos vagais. Ou atelectasia pulmonar. É uma ventilação seletiva. Você pode obstruir a entrada de um pulmão e só o outro fica funcionando. A atelectasia é quando você tem um pulmão funcionando de forma diferente do outro. Mecanismos que nós utilizamos para aspirar. Esse é o aspirador portátil, que ele pode ser levado para qualquer localidade, utilizado muito em domicílio. E esse é o conector do aspirador a vácuo que nós colocamos naquela régua de gases estudadas anteriormente. Esse é o manômetro, que você controla a pressão do mínimo ao máximo, que será utilizado na aspiração. E esse é o frasco coletor. É colocado aqui nessa entrada um látex, igual a esse daqui roxo, certo? É colocado o látex aqui e na ponta do látex a sonda. O vácuo vai aspirar as secreções que vai sair da sonda, do látex e vão ser despejadas nesse frasco, tá bom? Os sistemas de aspirações, nós temos o sistema aberto, onde se utiliza uma sonda flexível para aspiração. Pode ser utilizada em qualquer via do trato respiratório, boca, nariz ou tubo, oro ou endotraqueal. Em caso de paciente em uso de ventilação mecânica, é necessário fazer a desconexão do ventilador para realizar a aspiração de via aérea inferior, no caso do sistema aberto, certo? Quais são as desvantagens do sistema aberto? Promove um período de hipóxia, ou seja, nessa hora que eu vou estar tirando o ar e secreções de dentro da via respiratória, não está entrando oxigênio. Então, eu vou promover um período de hipóxia. Hipóxia é uma queda no oxigênio do sangue, certo? Maior tempo para realizar a técnica. Dessaturação, que é a quantidade de oxigênio no sangue cair. Tempo mais longo de recuperação ao estado pré-aspiração, ou seja, depois que eu terminei de aspirar, tirei a sonda e conectei o ventilador, o paciente vai demorar mais para se estabilizar. Além da contaminação com o meio externo. Eu vou estar desconectando o ventilador mecânico do tubo para poder aspirar. Com isso, eu vou ter um risco de contaminar com o meio externo. E nós temos o sistema fechado. É a mesma sonda, porém ela é envolvida em um material isolante siliconado, fica constantemente conectado ao tubo e não é necessário parar a ventilação para realizar a aspiração. Qual é a vantagem? Menos risco de hipóxia, manutenção da fração inspirada de oxigênio e da PIP. Gente, isso aqui são parâmetros da ventilação mecânica, certo? Mas, resumindo, eu vou manter esses padrões. Por quê? Porque eu não vou parar a ventilação. O ventilador vai continuar soltando o seu oxigênio para dentro do tubo e a sonda ela já vai estar conectada no sistema. Eu só vou ter que introduzir, ligada ao vácuo e depois retirar, apenas. O procedimento é mais rápido,
não necessita desconectar o sistema de ventilação, consequentemente vai ter menor risco de infecção. A sonda tem uma vida útil maior, devido a não ser descartável. Essa sonda aqui a gente não descarta. A outra sonda, que é utilizada na aspiração aberta, terminou, ela é descartada no lixo infectante, certo? Essa aqui ela vai permanecer no circuito. A gente lava ela depois do procedimento para que ela não obstrua com nenhuma secreção e ela permanece conectada ao sistema de ventilação do paciente. A sonda menor de saturação e tempo mais curto para retornar ao estado pré-aspiração. O paciente ele não fica tão debilitado com a aspiração em sistema fechado como ele fica na aspiração do sistema aberto. Sistema fechado é assim. Aqui o paciente está entubado, certo? Esse é o tubo orotraqueal e aqui é por onde está entrando o ar do ventilador mecânico. E a sonda, ela já fica aqui conectada. Nós só vamos utilizar quando colocar o vácuo ligado aqui e empurramos. Está vendo aqui que ela tem esse revestimento siliconado. E aqui o revestimento está franzido, é porque ela foi introduzida. Ela tem uma marcação específica para ser introduzida a depender do tamanho do tubo, para chegar no ponto adequado e retirar a secreção. E aqui, como vocês estão vendo, a sonda foi retirada. Ela foi inserida, aspirou, retira a sonda, certo? E ela permanece aqui no circuito protegida. E essa seringa serve para lavar a sonda após o procedimento. Você vai instilar soro e ela vai retirar a secreção com o vácuo ligado. Ela vai retirar a secreção da sonda, mantendo ela limpa. E a ventilação não vai ficar prejudicada. Vamos para a técnica. São utilizados os materiais, equipamentos de proteção individual, certo? Que nós já sabemos que são os EPIs, luvas esterilizadas, luvas de procedimento, óculos protetor ou viseira, que é o mais indicado, gorro e máscara cirúrgica. Bolsa ventilatória manual, que é o AMBU. Vocês vão ver uma foto do AMBU para poder ilustrar. Até para a aula passada que nós vimos sobre instilação de medicações, nós falamos de AMBU, mas eu vou trazer para vocês nessa aula uma foto do AMBU, mas para vocês poderem visualizar. Conectada ao sistema de oxigênio, certo? Nós conectamos o oxigênio no AMBU para quando instilarmos o ar, entrar oxigênio e não só ar comprimido. Catéter de aspiração traqueal, que é este aqui, certo? Medido 1/3 do calibre interno da cânula, ou seja, medido 1/3 do tamanho do tubo utilizado. Adulto utilizamos de 12 a 14 French e criança vai depender do peso e da idade. O cálculo do diâmetro do catéter é esse aqui. O diâmetro da cânula vezes 2 menos 4. Certo? Por exemplo, no adulto, nós temos tubos de 7, 7,5, 8. Vamos dizer que foi um número 8. 8 vezes 2, 16. Menos 4, 12. Então, se utilizarmos um tubo tamanho 8, um tubo traqueal número 8, vamos utilizar uma sonda número 12. Eu, particularmente, gosto da sonda 14 porque ela é mais grossa. E como eu coloco no tubo do paciente, eu tenho que desconectar de qualquer maneira da ventilação e coloco a sonda no tubo do paciente, ela acaba trazendo uma quantidade maior de secreção por ser de maior calibre, certo? Frascos de soro fisiológico de 10 ml ou seringa de 20 ml com 20 ml de soro. Frasco coletor intermediário contendo solução padronizada pela instituição. O frasco coletor, onde vai ser despejado a secreção após aspiração. Bandeja, frasco redutor de pressão, 2 extensões de silicone, látex esterilizada, oxímetro de pulso e monitor cardíaco,
caso o paciente não esteja monitorado, compressa e gases esterilizadas. Gente, vamos só frisar uma coisa. A aspiração é procedimento estéril, certo? Existe a luva de procedimento, que é uma luva comum, certo? Ela não é estéril. E as luvas esterilizadas são estéreis. Nós vimos que esterilização, né, é o procedimento que tira todos os micro-organismos, todas as partículas orgânicas de uma estrutura. Então, luva estéril não tem nenhum micro-organismo, diferente das luvas de procedimento, que são colonizadas por micro-organismos comuns da nossa pele, certo? Então, o indicado é usar o estéril. Por quê? Porque nas vias aéreas inferiores nós não temos uma colonização de micro-organismos, diferente das vias aéreas superiores. E a luva estéril vai manter com que tudo que seja entrado nas vias aéreas inferiores não leve nenhum micro-organismo para lá, para que ele colonize e cause infecção, certo? Iniciamos explicando o procedimento ao paciente, obter o seu consentimento e realizar o exame específico, né? Como no caso nós vamos escutar o pulmão dele para ver se tem secreção. Higienizar a mão, reunir os materiais que nós vimos, colocar os materiais sobre a cabeceira, colocar o biombo ao redor do leito se for necessário, colocar o paciente em posição de Fowler ou semi-Fowler, se não contraindicado. Se ele não tiver contraindicação clínica para ficar nessa posição, a gente coloca ele na posição um pouco sentado, certo? A posição de Fowler é um semi-sentado. É quando você fica com o seu tronco a 45 graus. Paramentar-se com os EPIs, o profissional auxiliar deverá calçar as luvas de procedimento e você, as luvas estéreis. Solicitar o profissional auxiliar que abra o pacote de gases e da compressa esterilizada e ligue o sistema a vácuo. Colocar a compressa esterilizada sobre o tórax do paciente, como se fosse um babador, certo? Para ele não se sujar com a secreção que porventura venha a sair. E colocar as gases esterilizadas sobre ela. Colocar uma compressa ou gase limpa sobre os olhos e o dispositivo intravascular central. Esse dispositivo intravascular, pessoal, seria o catéter venoso central, certo? Para evitar que respingos de secreções possam cair em cima dessas regiões, olhos e o catéter. Solicitar ao profissional auxiliar que abra a embalagem do catéter de aspiração na extremidade em que fica a válvula de controle de pressão. Retirar o catéter da embalagem com a mão dominante, enrolando-a na mão. Gente, não se preocupem, só aprendam passo a passo a teoria, como é utilizado, as anotações importantes, porque na prática isso vai ficar mais ilustrativo para vocês e vocês vão entender melhor esses movimentos que nós realizamos para facilitar o manejo dos materiais para a realização do procedimento. Solicitar ao profissional auxiliar que pegue a extensão de silicone, conecte o catéter, que seria a sonda, à extensão de silicone com a mão não dominante, levantar a mão não dominante o suficiente para desenrolar o catéter da mão dominante, ou seja, você conectou o látex ao catéter, a sonda. Você vai puxar levemente a mão não dominante para que o catéter vá desenrolando da sua mão, que você não enrolou quando foi retirado da embalagem. Então, você vai desenrolar para que você tenha a ponta do catéter na sua mão. Solicitar ao profissional auxiliar que desconecte o intermediário do tubo orotraqueal, certo? Sem encostar a extremidade de encaixe em qualquer outra superfície. Ou seja, você tem a conexão com o ventilador e vai retirar essa conexão do tubo, sendo que você não pode encostar essa conexão do ventilador em qualquer lugar, porque micro-organismos vão migrar, certo, para o sistema e vão colonizar. Ocluir a válvula de controle de pressão ou dobrar a extensão de silicone com o polegar. O vácuo vai estar ligado, certo? Você vai dobrar
o látex, que ele é flexível, para que você já não entre sugando todo o ar. Você vai introduzir esse catéter com ele fechado, com ele sem aspirar, certo? Porque você vai estar dobrando com a sua mão não dominante o látex. Depois de introduzir e sentir resistência, você sobe um pouco, de preferência 1 centímetro, mas isso não tem como mensurar. Você retrai um pouco a sonda e libera o vácuo da mão não dominante. Com isso, vai começar a aspiração. Você vai fazer movimentos rotatórios por no máximo 10 segundos e vai retirar o catéter justamente fazendo esses movimentos rotatórios para conseguir desprender e aspirar a maior quantidade de secreções possíveis. Solicitar o profissional auxiliar que conecte o ventilador mecânico à cânula. Passar gases esterilizados na parte externa do catéter com a mão dominante, sem contaminar. Lavar o catéter e a extensão de silicone com soro, se for necessário. Aguardar de 3 a 5 ventilações ou mais quando a saturação de oxigênio não alcançar o valor esperado, que seja maior que 92%. Repetir preferencialmente até 2 vezes a aspiração. Se necessário, utilizar o mesmo catéter, seguindo os passos 15 a 22. Lavar a extensão. Terminou de aspirar via aérea inferior, lava com soro fisiológico, certo? Para desobstruir a sonda. Aspirou o tubo, agora nós vamos aspirar as vias aéreas superiores. Narina. Uma narina com uma vez, retira e depois a outra narina. Gente, paciente em ventilação mecânica sempre tem secreção nasal e não é pouca. Por quê? Porque como a ventilação está toda concentrada do pescoço para baixo, não tem circulação de ar na parte superior, acaba tendo um acúmulo de muco. Um muco delgado que precisa ser retirado, porque ele pode causar uma colonização de micro-organismos e levar a uma sinusite. Então, sempre aspira via aérea superior depois que aspirar o tubo, certo? Narina, vai introduzindo com o látex pinçado, sem sucção, até sentir um pouco de resistência, retrai e vai puxando com movimentos giratórios. Ou caso tenha muita secreção, você pode deixar lá, aspirando, porque a ventilação do paciente não está pelo tubo, então não se preocupe. Pode deixar lá aspirando. Quando começar a vir pouca secreção, você vai retirando com movimentos circulares. Higieniza a sonda com a gaze e vai para o lado seguinte, para outra narina, mesmo procedimento. Terminando, limpa e aspira a boca, certo? Porque às vezes o paciente tem cialorreia, que é o excesso de saliva, por justamente ter um tubo naquela região e você não está tendo movimentação nem estímulos adequados para salivação e acaba que essa salivação excessiva acontece como um reflexo e precisa ser aspirado, tá? Sendo que não tem mistério. Sonda limpa, você vai introduzir na cavidade oral do paciente, aspirar bochechas embaixo da língua, certo? E tirar o máximo de saliva que puder. Terminando, lembrar da sequência. Primeiro o tubo, que é a região mais limpa, depois o nariz e a boca. A aspiração ela é das estruturas mais limpas, as mais contaminadas. Tubo ou traqueostomia, certo? Que é tubo do mesmo jeito, cânula. Cavidade nasal e depois cavidade oral. Essa é a sequência. Terminando isso, despreza o material, higieniza o látex, porque o látex ele não é descartado, certo? O descartado é a sonda, o látex ele permanece lá com o paciente. Então, você faz a lavagem dele com soro fisiológico, porque senão vai ter acúmulo de secreção e o vácuo vai ficar comprometido naquele látex, tá?
ou também chamado de chicote. Vocês vão ouvir chamar chicote ou látex. Solicitar ao profissional auxiliar que desligue o sistema de aspiração, que seria o vácuo. Gente, eu expliquei para vocês o método de aspiração em sistema aberto, que ele tem todo esse passo a passo de montagem do sistema, de desconexão e conexão da respiração, mas a aspiração fechada, ela é mais simples, tá? Então, eu coloquei para você um videozinho para vocês assistirem, tá aqui no slide, certo? Vocês podem pesquisar esse nome no próprio YouTube, que vai mostrar para vocês como realiza a aspiração em sistema fechado. A aspiração ela acontece apenas na traqueia, porque é uma sonda que está conectada no sistema de ventilação. Você não pode realizar com essa sonda aspirações nasais e orais, tá? Tem que ser com a sonda à parte, com o procedimento que foi dito aos slides anteriores. Como foi dito para vocês, vamos agora ilustrar. Sequência de aspiração. Primeiro tubo orotraqueal, depois cavidade nasal, depois cavidade oral. Aí vocês vão relatar se tivesse alorreia, que é o acúmulo de saliva. Certo? Finalizando o procedimento, vocês vão recompor a unidade, retirar os EPIs, higienizar as mãos e realizar a anotação de enfermagem. O que é que vocês vão anotar? Vocês vão descrever o procedimento, o número da sonda que vocês usaram, os materiais utilizados, quantidade e características da secreção aspirada e presença de ocorrências adversas e suas medidas tomadas. Quantidade de secreção. Vocês podem categorizar em cruzes, sendo uma cruz pouca secreção, 4 cruzes muita secreção. Aspecto, se ela era fluida, se ela era espessa, a cor, se ela era branca, esverdeada, acastanhada, rosa, vermelha. Cada cor indica uma situação diferente da via respiratória. O ambu utilizado é esse aqui, certo? O dispositivo bolsa, válvula, máscara, tá? Aqui nós podemos conectar um saco com oxigênio ou um chicote direto no tubo de oxigênio até aqui, onde você vai apertar, certo? E vai gerar uma pressão positiva na via aérea do paciente nessa máscara. Como foi visto, pacientes que não estão com a respiração espontânea, estão entubados, nós retiramos essa máscara e utilizamos apenas esse conector, certo? Que vocês estão vendo, ao próprio tubo orotraqueal ou traqueostomia. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a importância da aspiração, como realizar, os passos necessários, materiais utilizados e principalmente as modalidades de aspiração que nós temos hoje em dia, a aberta e a fechada, certo? Estudem, porque é um procedimento amplamente utilizado na rotina de vocês e esses passo a passo serão utilizados. Às vezes não teremos um auxiliar, certo? Então nós vamos precisar realizar todos esses procedimentos sozinhos, mas só na prática que nós vamos conseguir realmente implementar e memorizar tudo isso que foi visto na aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima.